Olá, alunos! Vamos para a resolução de mais uma questão falando agora sobre atributos de arquivos, usando, por exemplo, o sistema operacional Windows. Vamos à leitura da questão, acompanha comigo. Os atributos de um arquivo podem ser alterados para permitir que somente o seu proprietário possa editá-lo e os demais usuários possam apenas lê-lo, certo ou errado? Primeiro ponto, como é que a gente poderia saber a relação do que nós vamos chamar de atributos de um arquivo? Bem, no caso do Windows, especificamente falando do Windows, o usuário pode clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo, observa, tu clica com o botão direito do mouse sobre um arquivo e escolhe propriedades. Quando tu pedir para clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo e escolher a opção propriedades, vai aparecer exatamente essa imagem que tu está enxergando, as propriedades do arquivo. No meu caso, o arquivo chamado sabadohoje.pptx, certo? Nessas propriedades do arquivo, tu vai observar que tem muitas informações interessantes aparecendo ali. Aparece o local onde o arquivo está armazenado, aparece qual é o tipo de arquivo, nesse caso PPTX, que é do PowerPoint, o seu tamanho, o tamanho do arquivo quando armazenado em disco, quando ele foi criado, modificado, acessado e assim por diante. E aqui aparece o que nós chamamos, observa bem aqui embaixo, atributos. Vou deixar aqui bem ampliado para a gente enxergar bem. Nesses atributos, ali aparece a opção somente leitura e a opção oculto e ainda outros atributos avançados que eu posso indicar. Bem, se clicando com o botão direito do mouse sobre um determinado arquivo, escolhendo propriedades, vem uma lista mostrando as várias propriedades do arquivo. E entre elas aqui o que ele chama de atributos. E uma dessas opções é justamente somente leitura. Com isso a gente já obtém a resposta para essa questão. Vamos analisar comigo então qual seria a resposta, sabendo que ali nos atributos temos sim a opção chamada somente leitura. Acompanha a ideia. Se ele disse os atributos de um arquivo podem ser alterados? Podem. Lá eu tinha opções para marcar e desmarcar os atributos. Para permitir que somente o seu proprietário possa editá-lo e os demais usuários possam apenas lê-lo, sim, porque uma das opções que aparecia lá era justamente somente leitura. Quer dizer que eu posso marcar esse atributo e aí os outros usuários só vão poder ler esse arquivo, não vão poder alterar esse arquivo. Então vou marcar como certo aí essa questão. Essa opção aí, certo, porque sim, nós podemos marcar o atributo somente leitura, e aí ele fica somente leitura para os demais usuários, e para o usuário que é o dono, aí sim ele pode promover as alterações. Lembra como faz isso, né? Porque às vezes a prova cobra como é que a gente pode visualizar os atributos de um arquivo usando o Windows. Resposta, clica com o botão direito do mouse sobre o arquivo. E no menu que se abre, escolhe propriedades. Ele vai exibir os diversos atributos do arquivo e ali tu pode marcar ou desmarcar os atributos desejados. Certo, então? Até a próxima questão. Bons estudos!